Tudo bem, alunos do quinto ano, como vocês estão? Eu estou bem. Estamos iniciando aí nossa nova apostila do quarto bimestre. Estou muito empolgada, tem bastante coisas legais e divertidas. E para hoje nós vamos fazer das páginas 79 até a 86. Eu vim aqui explicar para vocês como é que vocês devem fazer. E depois, para o fim da semana, eu mando o vídeo de correção das atividades. Tudo bem? Vem comigo aqui nesse balanço total? Conto com vocês. Vamos lá, gente. Vamos aprender um pouquinho mais. Pronto, vamos lá. Eu tô aqui já na página 69, tá? Para explicar para vocês, desculpa, 79, para explicar para vocês como deve ser feita a atividade, tá bom? Deixa eu só me arrumar aqui para a gente poder fazer juntos. Deixa eu enquadrar um pouquinho. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, você deve se sentar confortável, pega o seu lápis, sua borracha, vamos fazer comigo passo a passo, se tiver régua também, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui da página 79, estou lendo aqui para vocês, situação, problema para o jogo. Esse jogo que está na página 78, eu vou realizar com vocês em classe, do Zoom, tá bom? Depois que eu fizer essa atividade do robô, do joguinho, fica mais fácil de vocês fazerem essa atividade que eu estou explicando agora. Mas se você quiser se adiantar e já fazer, pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Então fica tranquilo que as atividades anteriores à página 79 eu vou passar na aula Zoom para vocês. Então vamos lá. Situação, problema para o jogo. Por quanto que eu devo dividir o número 62 para ganhar o máximo de pontos, tá? No jogo, a gente tem que dividir os números por 10, por 100 ou por 1000. Cada vez que eu divido um pouco por mais números de zero que tiver o meu número, a minha pontuação é maior. Então, cada vez que eu consigo fazer a divisão do número decimal com maiores números de zeros, eu obtenho a maior pontuação. E no jogo, eu posso dividir por 10, por 100 ou por 1000. Então, se eu dividir 62 por 10, por 100 ou por 1000, qual é que eu tenho a maior pontuação? Tá? Lembrando que o número que tiver maior quantidade de zeros é o que vai me trazer uma maior pontuação final. Tudo bem? E aí você responde com as suas palavras. Devo dividir 62 por 10, por 100, por 1000, pois com essa divisão eu consigo o maior número de pontos, tá bom? Essa é a dica. Quantos mais zeros, mais pontos você vai ter. Ah, tá, se você dividir 62 por 10, quero saber o resultado. Se você dividir 62 por 100, eu quero ver o resultado. Se você dividir 62 por 1000, eu quero saber o resultado. Tá bom? E aí, não precisa fazer aquela conta grande, não. Lembra que tem que correr a vírgula, que a vírgula tem que contar casas? Se eu estou dividindo, ela vai para a esquerda. Se eu vou multiplicar, ela vai para a direita. Nesse caso, nossa vírgula está voltando, ela está indo à esquerda. E se a minha vírgula chegar lá no número e não tiver mais números, eu posso adicionar o zero. Lembra? Então, tá bom. E falando disso, é exatamente que começa aí na página 79, tá bom? Expliquei o primeiro exercício, estou aí na página 79. Aqui é exatamente o que eu acabei de explicar, tá bom? Vou fazer uns desenhinhos aqui do lado para você entender, dando exemplo para vocês, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui meu bloquinho de anotações. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu tivesse o número 30 e eu tivesse, que dividir por 1000, não tem nada de igual aqui, tá, gente? Se eu tivesse que dividir por 1000, eu tenho que correr as vírgulas. Como assim, professora? Primeiro passo, eu ponho 30 aqui de novo. Nesse caso, como é um número inteiro, 30, minha vírgula está exatamente aí onde o meu cursor está piscando. Eu tenho que contar as casas para a esquerda, porque eu estou dividindo, adicionando a quantidade de zeros. Por exemplo, eu não tenho 3 zeros no número 1000, eu devo andar 3 casas. Minha casa aqui, da vírgula, está atrás do zero. Então, eu conto 1, 2, 3. Insiro a vírgula e um zero na frente. Peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui, para ficar fácil.
Pronto. Aqui eu andei, se eu fizer 30 dividido por 1.000, eu vou andar as 3 casas, 1, 2, 3, adicionei a vírgula, como não tem números na frente, adicionei uma casa. Ou seja, eu estou andando a vírgula para a esquerda, eu estou dividindo. Tudo bem? Agora, se fosse diferente, se aqui fosse uma multiplicação, a minha vírgula, ela anda para a direita, para o outro lado, que é exatamente essas setinhas que estão aí na tela de vocês. Então, por exemplo, como é que eu posso fazer 30 multiplicado por 1.000? Adiciono 30 de novo e quanto a quantidade de zeros, né? Então, eu tenho aí que adicionar as vírgulas. Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, seria assim, ó, vírgula, né? Seria assim, vírgula tá aqui, 1, 2, 3. Eu adicionei a quantidade de zeros e andei as casas corretamente, tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui. Estou apagando aqui, vou dar uns exemplos para vocês verem. Por exemplo, 0,1, 1/10, multiplicado por 10. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui o 1, que é o número que eu tenho inteiro. Bom, a minha vírgula está entre o 0 e o 1. E se eu estou andando para a direita, a minha vírgula tinha que andar aqui, ó. Ela vai andar para cá. Posso fazer isso? Posso. Isso significa 1 inteiro, tá bom? O que que eu fiz? Andei a minha vírgula e minhas casas decimais para a direita. Se eu tivesse, então, agora aí 1,1, né, para multiplicar por 10. Quantas casas eu vou andar? Uma, porque o 10 tem um zero só. Então, eu vou andar uma casa só. Se eu tiver, então, a minha vírgula entre o 1 e o 0, e eu andar uma casa só, vai ficar isso aqui? Isso, vai ficar isso aqui, 10, tá? Se você quiser colocar só o número 10 também, tá certo. E assim por diante. Eu vou andar a minha casa para a direita, tá bom? Eu não vou responder o último, que tá óbvio, vou deixar vocês. Agora, por exemplo, agora é diferente na B. Na B eu estou andando para a esquerda, porque é 1.000. Então, como é que eu faço aqui? Eu tenho 2.560, tá? Eu andei aqui para a casa decimal, fiquei com 256. Eu andei uma casa só, né? Nesse caso aqui, essa minha vírgula, ela tá depois do zero. Se eu ando uma casa decimal apenas, ela vai ficar na frente do zero, ou seja, 256,0. Não precisa adicionar porque é o número inteiro. E aí, se eu andar a casa decimal mais uma vez para a esquerda, vai ficar quanto? A vírgula vai andar para que número? Entendeu? E se eu andar mais uma vez, eu sei que minha vírgula vai ficar 2,56. Tudo bem? Então, dividiu, pega a mãozinha assim, ó, dividiu, anda a casinha para a esquerda. Multiplicou, anda a casinha para a direita. Tá bom? Que você vai conseguir fazer esses exercícios aí. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui. Vamos continuar. E aí eu tenho mais outros exercícios, né? Na C, por exemplo, também está aí, nesse caso está dividindo, só que por 10, tá, gente? Então, 360 dividido por 10. A minha vírgula está atrás do zero. Agora ela vai pular uma casinha para a esquerda. Que número que eu tenho? E assim por diante. Aqui a D é muito legal. Olha só. Vocês vão andar a casinha para a direita. Para a direita. Que casinha? A vírgula, tá bom? Os números decimais. Certo. Aqui, esse exercício aqui, a gente fica na página 80, e aí tem uma pergunta bem interessante que fala para você fazer algum problema com um dos itens anteriores. Quer dizer, você pega o número aí e faça um problema matemático com ele. O que você pode ter dividido por 10, o que você pode ter multiplicado por 10 ou dividido por 1.000. Faça um problema matemático e coloque a resposta. É uma pergunta individual, você deve usar os números do exercício anterior, do exercício 1, tá bom? Aqui super fácil e simples. Aí nós vamos para a página 81, exercício 3. Tá? Aqui a gente vai precisar de uma reguinha para vocês conseguirem fazer. Pega uma régua sua normal, qualquer. Tem até, acho que no bloco de jogos, essa reguinha aí. E aí tá assim, ó. Localize na reta numerada os números decimais marcados abaixo, seguindo as cores da legenda. Gente, eu tenho de 0 a 1 inteiro. Então, eu tenho 1 centímetro aí, pequenininho. Se você pegar o lápis e já ir marcando os décimos que vai ter, você já consegue se encontrar, ó. Aqui eu vou ter 1... Desculpa, 1 inteiro não, tá? Eu vou colocar aqui assim, ó, para você entender. Aqui eu tenho 0,1, no próximo eu tenho 0,2.
e assim por diante, tá? Assim por diante. E aí, por exemplo, é que eu tô com um número muito grandão aqui, vou colocar aqui em cima agora. Nesse próximo eu tenho 0,3, no outro eu vou ter 0,4, e assim sucessivamente, tá bom? E aí ele pede para você pintar. Pintar como? De amarelo, 0,3. Eu já até sei onde está o meu 0,3 aqui, que eu tenho que pintar da cor amarela. Aí você vem aqui e pinta o ponteirinho 0,3. Tá vendo como tem que fazer? Depois você vai achar o 0,7, os 7 décimos. Depois, tá, aqui você tem que entender. De vermelho, eu quero 1/100º. 1/100º. Então, ele tá entre o 0 e o 0,1, ou seja, entre 0 e 1/10. Eu quero saber onde ele tá 1/100º. Então, eu tenho que dividir esse centímetro aqui, ó. Ele tá de amarelo, mas eu vou isso aqui em 10 partes para encontrar onde está o meu 1/100º. E é a mesma coisa aí de laranja, tem que saber aonde está o meu 9/100º. E ele está aqui dentro, entre o 0 e o 0,1, tá bom? E o D, que eu não falei, é o 0,9, 9 décimos. Então, ele deve estar pertinho aqui desse 1 aqui, né, ó. Por aqui, né? Tem que pintar de laranja. E aí você vai pintando as reguinhas. Então, onde está o 3 décimos? Eu já pintei aqui de amarelinho para vocês, né? Aonde que tá o 7? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde tá o 7? Aí você coloca. E a régua também ajuda você, tá bom? E aí você vai fazendo. Não posso passar todas as informações, senão fica fácil demais. Aqui no de baixo, no exercício 4, também usando a régua, você vai traçar 1 centímetro. Pega a sua régua, lembrando que a régua começa do 0 e assim por diante, 1 centímetro, 2 centímetros, 3. Faz um tracinho de 1 centímetro, pega a régua e faz um tracinho de centímetro aqui do lado. Você pode fazer assim, ó, do ladinho do quadradinho, tá amarelo ainda? Vou trocar a cor, porque eu gosto de vermelho. Mas agora não ficou vermelho, deixa eu passar aqui. Isso. Faz 1 centímetro. Agora de 10 centímetros, pega a régua, mede 10 centímetros. Vai dar um pouquinho mais, né? Eu tô fazendo aqui aleatório, tá, gente? E agora, 1 decímetro. 1 decímetro. Depois, eu tenho 5,5 centímetros. Também não vou responder tudo. Pega a sua régua, acha 1 decímetro na régua. 1 decímetro. Decímetro é de 10. Então, o que será que é? Tá bom? E aí você vai representar aí do jeitinho que você tá conseguindo fazer na sua régua, tá bom? Pega a régua para medir. Precisa saber quanto que é 1 decímetro, tá? Se você tiver dúvida, pode até procurar na apostila nos exercícios do 3º bimestre que você encontra, tá? E aí aqui eu termino a página 81, vou para a página 82. Página 82. Tem uns robozinhos bonitinhos, né? E aí a gente tem 3 robôs. Eu tenho o robô 1, ele pula de 12 em 12 centímetros. Eu tenho esse robozinho 2, olha que carinha de cansado, né, esse robô. Ele pula de 15 em 15, mas ele é mais ágil que o primeiro. E o robô 3, ele todo espertão, ele pula de 20 em 20 centímetros. Aí tem a pergunta aqui, ó. Os robôs, essa pergunta está na página 82. Os robôs partem para, para os seus percursos da mesma posição e do mesmo local. De acordo com a programação de cada robô, em que parte dos três, os 3 juntos, vão se encontrar? Então, eu vou dar só uma dica para vocês. Vocês devem fazer a soma de quanto cada robô pula. Por exemplo, o robô A, ele pula de 12 em 12. Então, vai somando, ó, 12 mais 12 vai dar 24. Aí, 24 mais 12 vai dar 36. E assim por diante. Aí, você também tem que lembrar do B, do robô B, né? O robô B pula de 15 em 15. Então, o primeiro é 15. Aí, 15 mais 15 vai dar 30. Depois, 45. E assim por diante, tá? E o robô C, ele pula de 20 em 20. Então, primeiro ele pula 20. Eu pus aqui uma letrinha nada a ver. Primeiro ele pula 20, depois ele vai pular 40, depois 60, e assim por diante. Eu não dei a resposta aí. Vai ter uma hora que você vai chegar na letra A e vai dar um resultado. Por exemplo, depois que ele der 36 aqui na A, se ele pular mais 36, ele chega a 48, né? Depois, se ele pular mais 36, ele chega a 60. Tô dando a dica, tá?
E aí você vai ver que vai ter um determinado momento que os robôs, o B e o C, também vão pular e vão chegar no 60. Aí qual que é a minha pergunta para vocês? Qual é a primeira vez que os 3 números dão o mesmo resultado? Por exemplo, a letra A tem 12, a B tem 12? Não. A C tem 12? Não. A letra A tem 24, a B tem 24? Não. A C tem 24? Também não. Só que vai ter uma hora que você vai colocar um número na A, que você vai encontrar o mesmo número no B e o mesmo número no C. Isso significa que eles o quê? Vão se encontrar. E é essa resposta que eu quero aí que vocês consigam para mim, tá bom? Super fácil, tá? É só ir fazendo aí os numerozinhos dos robôs, quando é que eles vão se encontrar. Bom, agora a gente vai para a página 83, também falando dos robôs, que é quase a mesma coisa que esse exercício aqui. Vou ler para vocês a página 83. 2 robôs corredores em fase de testes estão programados para correr uma pista de corrida. Aí só que muda o nome dos robôs aqui, né? Eu tenho o robô X, que faz o percurso em 12 minutos, tá? Quer dizer que ele vai andar de 12 em 12, tá? Então é 12, 24, 36 e assim por diante. O robô Y, ele faz em 18. Então, quer dizer que ele faz 18, depois 36, depois 34 e assim por diante. Aí eu tenho algumas perguntas a respeito disso. Deixa eu baixar aqui. A que hora eles voltarão a se encontrar pela segunda vez? Presta atenção, não é a primeira. Qual hora que vai dar os 2 números, os 2 iguais, na segunda vez igual, tá bom? Não na primeira, na segunda. Aí tá assim, e quantas voltas completas cada robô vai ter dado? Então, você tem que fazer assim, a gente pode fazer até um rascunhozinho aqui, não tem essa parte embaixo que tem espaço para cálculo, eu vou fazer aqui do lado porque o meu ainda não aparece, mas você pode aí fazer o seu. Por exemplo, o robô X, ele vai de 12 em 12, não é isso? Então, faz isso aqui, ó, 12, ele foi mais 12, deu 24, depois de 24, deu 36, depois de 36, 48. Faz até um determinado número, não precisa fazer muito. Aí tem o robô Y, né? O robô Y é de 18 em 18. Então, primeiro dá 18. Se eu somar os 18, dá 36. Opa, já aconteceu uma coisa interessante aqui. Eu tenho 36 no X e eu achei 36 no Y. Quer dizer que é a primeira vez que eles se encontram, vai ser em 36 minutos. Só que não pedi só uma, eu pedi a segunda. Então, você deve continuar até achar o segundo número igual, tanto no X quanto no Y. Quando você conseguir encontrar esse número, você vai conseguir entender aí todas as perguntas que estão aí embaixo. Porque pergunta o horário em que os robôs se encontram pela segunda vez no ponto de partida. É essa resposta aí. Quando você achar o segundo número igual, tanto no de cima como no de baixo, vai ser a quantidade de horas que eles vão se encontrar. Eles partem 11 horas, né? 11 horas. Aí você pega 11 horas e soma com o número que você encontrar pela segunda vez igual, tanto no X quanto no Y. Você vai conseguir entender que hora que eles vão se encontrar. Depois está assim, total de voltas completas do robô X, que aí você vai verificar que, por exemplo, qual que é o total de horas do robô X completas? Cada vez que dá 12 aqui, ó, é uma volta. 1, 2, 3... Aqui é a quarta volta, só que eu não cheguei até o fim ainda, porque eu ainda não encontrei o segundo número igual ao Y. Então, é assim que você deve contar. Por exemplo, aqui o Y deu só 2 voltas, ó. 1, 2, mas ele vai dar mais. Isso significa que quando o X estiver na terceira volta, em 36 minutos, o Y já vai estar na segunda volta. Só que na segunda volta em 36 minutos, tá? Eu quero saber qual é a outra vez que eles vão se encontrar. A gente está conseguindo entender que eles estão se encontrando aqui, ó. O X na terceira volta, porque é o terceiro número encontrado, e o Y na segunda, né? Na segunda volta dele. Qual que é a segunda vez que eles vão se encontrar? Tá bom? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. E você pode usar o espaço aí embaixo para cálculo e vai tentando fazer. Se não conseguir, não precisa ficar preocupado, nervoso, vai ter o vídeo de correção e eu vou tirar dúvidas em sala também, tá bom? Página 83 se foi, vamos para a página 84.
Legalzinha essa página aqui. Olha só, um robô foi anunciado para venda em 3 prestações, tá? Mensais e iguais de R$ 800, sem entrada. Se o pagamento for à vista, ele vai ter um desconto de 5%. Qual o valor do robô para pagamento a prazo e para pagamento à vista, tá? Bom, se você consegue entender que o pagamento à vista, ele vai ter 5% de desconto. E que o pagamento a prazo, ele tem pagamento de 3 vezes de R$ 800. 3 prestações de 800. Então, para você entender quanto você deve pagar a prazo, você deve aí, ó, saber quanto que vai ser 3 vezes os R$ 800. Você acha o valor do pagamento a prazo, beleza? Dei quase toda a resposta, né? Mas, professora, o pagamento à vista, ele tem 5% de desconto. Você tem que saber quanto que vai ser 5% de desconto do valor total pago a prazo. Como é que eu faço isso, professora? Bom, você deve pegar o valor total que você encontrou a prazo e tentar entender quanto que é, por exemplo, eu quero saber 5%. Quanto que vai ser 10%? Esse valor a prazo aí, se eu dividir ele por 10, quanto que eu vou ter? E aí você deve saber que os 5% é a metade disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui com outros números para não dar a resposta para vocês, tá? Vamos supor que esse valor de 800 fosse de 300. 3 vezes de 300, né? Então, eu tenho 3 prestações de R$ 300. Então, no total, eu vou ter R$ 900. Isso aqui é um exemplo, eu não estou dando a resposta, tá? Aí, eu quero saber, assim, se eu pagar isso daí à vista, eu vou ter 5% de desconto. Então, quanto que será que é, então, 10% de 900? Se eu pegar 900 e dividir por 10, eu vou ter quanto? Eu vou ter R$ 90. Só que eu não quero 10%, eu quero 5%. Qual que é a metade de R$ 90? Entendeu? É isso que eu queria que vocês entendessem. A metade de 90, bom, 40 mais 40 dá 80, 45 mais 45 dá 90. Então, se eu fosse pagar aí, eu teria, para me encontrar os 5% de desconto, seria de R$ 45. Eu subtraio 45 de 900, encontro o valor total. Tá? Esse é um exemplo de como vocês devem agir o passo a passo. Então, primeiro, multiplicar os 800 pelas 3 parcelas do valor aí, para saber qual que é o valor total pago a prazo. E para que eu saiba quanto é à vista, eu pego esse valor que eu encontro de pagamento total a prazo, tá? Divide ele por 10. O valor que você encontrar, divide por 2 de novo, porque aí a metade de 10 é 5. Você encontra. Bom, eu dei uma dica, de repente você consegue fazer de outra forma. Se não conseguir, não tem problema. Fica calmo, tranquilo, explica em sala e também no vídeo de correção. Tá bom? Mas é facinho. Eu só tô dando esse caminho para vocês acharem primeiro 10%, porque fica mais fácil primeiro achar 10%, depois achar 5%. Tá bom? Beleza? Mas se você conseguir fazer a conta direto com 5%, é claro, gatinho e gatinha, que você deve fazer, tá? Página 84, exercício 4. Paulo utilizou 6 décimos de 1 litro. Percebe que eu estou trabalhando com décimo, não é um inteiro. Eu estou trabalhando com 6 décimos, tá? Ele usou de óleo para lubrificar os robôs. Só que ele percebeu que teve um vazamento de 3 décimos do óleo que ele colocou. Qual é a quantidade de óleo que precisa ser reposta? Aqui parece uma subtração, mas não é. Já vou falar logo de cara, porque eu sei que tem aluno que vai querer aí pensar. Tenho até aqui 1 litro do lado, que pode representar esse litro. Olha, cada litrinho que vai aqui, cada décimo, 1 décimo, 2, 3, 4, 5, 6. Ele colocou aproximadamente isso daqui, ó, tá? De litro. E aí vazou os 3 décimos. Cuidado, gente, é uma multiplicação. Já vou até dando uma forcinha para vocês aí, tá? Cuidado, que é uma multiplicação, tá bom? Multiplica aí 6 décimos por 3 décimos, tá? Cuidado com a vírgula, lembra da multiplicação com o número decimal, que você vai conseguir fazer. Beleza? Vamos para a página 85. Daqui para cá fica um pouquinho mais fácil, eu não vou dar tantos detalhes de como é para fazer, não. Só um ou outro exercício, porque vocês já sabem. Na página 85, exercício 5. 1 litro de óleo para as engrenagens de robô custa R$ 54,60. 1 litro, tá? Se o robô gasta 1/6 de litro para se movimentar durante a semana,
Qual o valor gasto diariamente à lubrificação desse robô? Então, ó, 54,60, né? 1/6. Lembra do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá lembrado disso aí? Tá, já dei uma dica. Essa dica que eu dei, você vai encontrar por semana, tá? Então, 54,60, quanto que é 1/6 de 54,60? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Esse valor você vai encontrar por semana. Por dia, para eu saber por dia, quantos dias tem uma semana? 7. Por dia eu tenho que pegar esse primeiro resultado e dividir por 7, que eu vou encontrar quanto por dia. Baba, né? Facinho. Isso aqui vocês fazem o tempo inteiro comigo em aula. Se tiver dificuldade, é porque precisa de um reforço mesmo. Hora de calcular. Gente, hora de calcular. Multiplicação com número inteiro e número decimal e multiplicação de número decimal. Professora, como é que faz mesmo? Conta as casas. Conta as casas. Primeira coisa, faz sem nenhuma vírgula. Faz assim, ó. Faz 4.450 vezes 3. Fez. Quantas casas eu tenho depois da vírgula no número 44,50? 2. Conta no final as duas casas e insere a vírgula para a resposta. Mesma coisa de 2,85 vezes 1,3, tá? Primeiro faz 285 vezes 13, esquece a vírgula, esquece. Depois você vai contar quantas casas. Quantas casas eu tenho em 2,85? 2 casas. Quantas casas eu tenho depois da vírgula de 1,3? Uma casa só, porque é só o 3. Então, no total, quantas casas eu tenho que contar para colocar o resultado da direita para a esquerda? 3 casas, tá? O que vocês não podem esquecer é que o que está à esquerda da vírgula é o meu número inteiro. O que está à direita são os meus décimos. E quando eu multiplico, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho em todos os números para poder colocar as casas decimais na minha resposta. Então, quer uma dica da Pro Joyce? Primeiro, esquece a vírgula, faz a continha sem a vírgula. Quando você tiver o resultado, conta as casas decimais dos dois números e insere a resposta. Beleza? Eu fico pensando nos meus alunos já, me perguntando, alguns, né, durante a aula aí. Vamos para aí a última página que eu queria que vocês realizassem. Eu quero que vocês façam, né, para nos adiantar aí. Exercício número 2, tá? Paulo, deixa eu só baixar aqui para ajudar vocês, tá? Paulo foi juntando moedas recebidas de troco em compras que fez. Ajude-o a encontrar o valor dessas moedas. Se eu tiver 50 moedas de 50 centavos, você pode usar a multiplicação para tentar fazer isso aí. Quanto eu vou ter de dinheiro? Se eu tiver 30 moedas de 25 centavos, quanto eu vou ter de dinheiro? E assim por diante, tá? E ainda tá perguntando qual é o valor total. Então, para acertar isso aqui, para ser ferinha, você tem que acertar direitinho da A a E e depois somar esses valores para mim saber o total de dinheiro que você tem. Será que você ficou rico? Dá para dividir para mim? Tá? Então, não se esqueçam de assistir o vídeo primeiro para depois fazer as continhas. E eu vou ter algumas subtrações também com números decimais. Aqui, qual que é a regra mesmo? Qual que é a regra? Você lembra qual é a regra de subtrair e somar com o número decimal? Manter a vírgula embaixo de vírgula sempre. A vírgula está separando o número inteiro do decimal. Sempre faça isso e você vai ter a resposta, tá bom? Então, deixa eu só aqui para meu compartilhamento. E queria lembrar para vocês assim, não adianta não assistir o vídeo todo, né? E querer responder as perguntas. Eu estou explicando passo a passo e vocês são capazes de fazer. Tem umas mais difíceis, outras mais fáceis, mas o importante é tentar fazer. E para a semana eu envio o vídeo de correção com auxílio da professora do Objetivo, explicando para a gente como é que as atividades devem ser feitas e com a correção final, tá bom? Super beijo para vocês. Amo vocês, vocês estão no meu coraçãozinho, mesmo eu passando lição assim para vocês, tá? Fiquem com Deus e até mais.